Vamos lá. Olá para quem está chegando. Toda quinta-feira, meio-dia, a Live a Terapeuta Responde. Aqui que a Dani responde as perguntas que vocês enviam. Né? Sempre tem alguém perguntando alguma coisa por mensagem, por direct, ou para mim, ou para a Dani. E aí a gente seleciona as perguntas para trazer para cá, para essa live, para comentar de forma mais profunda, né? E daí também, bom dia, Aurilene. Se você quiser, assim, que eu quero mandar essa pergunta para a Live a Terapeuta Responde, pode mandar também, que a gente já sabe que você quer que, enfim, faça essa pergunta. Vamos começar? O tema de hoje é... Qual foi a pergunta que ela mandou? Foi como... Reverter a autossabotagem, como Reverter você a resolve. autossabotagem. Como que resolve a autossabotagem? Engraçado, que eu estava pensando hoje de manhã, ontem eu tinha que ter feito um negócio de uma documentação, mas eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada, não fiz. Aí fiz hoje, tá tudo certo. Enfim, fiz hoje, mas o que eu ando tão... Uma das coisas que eu ando tão cansada é o horário de verão que está aqui em Portugal, e, gente, eu não tenho sono para dormir 10 horas da noite como eu costumo dormir. E daí o sono prejudicado começa a prejudicar tudo em volta, né? Aí, hoje de manhã eu tava assim comigo. Caramba, Ana Paula, era só ter pego o negócio e ter feito. Qual que foi a dificuldade? Eu brigando comigo mesma, né? Quem é que tem essas conversas assim? Aí depois eu pensei, nossa, eu tava tão ruim ontem e já resolvi hoje. Tá tudo bem. Boa parte da autossabotagem que a gente vê por aí é que a galera tá com o psicológico arrebentado. É engraçado, Ana, porque volta aquela história. A gente tem falado, quando você caminha na luz, a vida começa a ajudar de maneiras incríveis. Então, eu recebi essa pergunta, ela falando, explica melhor o que é autossabotagem. Eu falei, gente, como é que eu vou explicar isso? Aí nem precisou dizer, né? Entrou um post na minha timeline, falando exatamente disso, de uma maneira que fez assim, tum! O exemplo que você deu vai cair exatamente nesse lugar. Ela fala assim, o que é autossabotagem? A autossabotagem é quando você deixa as coisas não resolvidas do passado ou as expectativas do futuro interferirem na capacidade de realmente estar presente. Basicamente é isso, é aquilo. Você chega, por exemplo, que me veio na cabeça, porque eu conheci algumas pessoas desse jeito, né? São pessoas que foram extremamente cobradas na infância, que tinham que tirar notas maravilhosas, que se tirasse menos de 10 era considerado um fracasso, e que não sei o que das contas. Aí o que elas fazem? Eu quero fazer um concurso para o cargo dos meus sonhos. Aí ela vai, estuda desesperadamente, se prepara, tá tudo ok. Na hora da prova, ou dá branco, ou no dia o despertador não toca, ela chega atrasada. Mas ela fala, gente, como é que eu fiz isso? Ela fez isso porque ela não quer passar pela dor que ela reprimiu lá atrás. Eu não quero viver isso de novo. Ainda mais que é o meu sonho. Imagina se eu fracasso naquilo que eu quero. Que dor que eu vou sentir. Isso é autossabotagem. A mesma coisa é aquela história, eu estou super cansada. Não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser útil. Aí você faz no cansaço e erra. Porque o cansaço gera o erro. E aí você se bate. Quando você começa a meditar e se trabalhar e se respeitar e realmente perceber o que é presente, você diz, peraí, hoje eu não estou legal para fazer, faça mais de manhã. Você saiu da autossabotagem para uma ação construtiva. Mesmo que o padrão depois, no dia seguinte, diga, não, eu devia ter feito ontem. Mas aí imediatamente vem a lucidez de, gente, mas eu já fiz. Por que eu estou brigando com o problema que eu já resolvi? É bizarro. E a gente sempre volta para o mesmo lugar. A repressão emocional, ela vai fazer a mente trabalhar em justificativas. E quanto mais você está na mente, menos você está presente. Porque é como se, por exemplo, numa conversa, eu estou falando com você e você está pensando o tempo todo. Quando eu termino de falar, você não me ouviu. Você vai responder com o que você pensa que eu falei, mas na verdade o que eu falei você não ouviu. E assim a gente vai sabotando o relacionamento, a gente vai sabotando o trabalho, a gente vai sabotando o dia a dia. É um negócio bizarro. Então sempre a gente volta para o mesmo lugar.
O que é autossabotagem? A autossabotagem é você temer um lugar de escuridão dentro de você. Então, você tenta evitar que a situação que pode ser um gatilho aconteça. O problema é que quando você faz isso, você tira a oportunidade desta situação, na verdade, ser a solução. E aí volta aquela história. A vida, ela precisa ser vivida. Então, por exemplo, no caso do concurso, eu vou e eu fracasso. Esse fracasso pode me levar para a dor que eu preciso liberar. Quando eu me saboto e não vou ao concurso, ao invés de eu liberar a dor, eu acrescento camada, porque aí eu começo com a crítica, com o julgamento, com a sensação de menos-valia e continuo na autossabotagem. Tá dando para entender? Tá sim. É muito engraçado, porque quando a gente percebe, assim, o problema não é ter o exemplo que eu dei hoje. Ontem eu estava cansada e resolvi o troço hoje. A gente vê o problema é que você tá cansada hoje, tá cansada amanhã, tá cansada depois, tá cansada. Aí o troço não passa, porque, em primeiro lugar, tá faltando o respeito que você tem por si próprio, que ficou lá atrás em algum lugar, né? Principalmente, você falou o negócio das notas, eu achei muito engraçado, que eu sempre fui boa aluna, até eu lembro que eu tirei uma nota na média, tá? Não foi nem abaixo da média, eu tirei uma nota na média quando eu estava na quinta série na prova de ciências. Eu passei uma noite chorando. E aí a gente fica se torturando por coisas que aconteceram lá atrás. Que como eu era muito boa e de repente dessa vez eu não fui. E daí? E detalhe, eu não tinha pais que brigavam comigo, não. Minha mãe falou, tá tudo bem. E pra mim não tava. E a gente fica nessa coisa e aí faz com relacionamento, faz com trabalho, faz com, sei lá, com os filhos, com o cachorro, com a casa, com qualquer um que está ao redor. E a gente acaba perdendo de viver o que podia viver no momento, porque a cabeça está lá atrás. Aí como que a gente vai resolver isso, Dani? Primeiro você estava falando, eu pensei assim, o ser humano é muito engraçado, porque aquilo, você cria aquilo que você precisa para realmente se curar. E a nível mundial está acontecendo uma coisa muito estranha. Porque basicamente é o seguinte, o que a gente aprendeu? Aprendeu que tem que ser útil. Você tem que produzir, você tem que ser, enfim, você tem que ser um Einstein, você tem que ser o primeiro lugar, senão você não vale nada. Então, toda a nossa sensação de valor está associada àquilo que a gente cria, entre aspas. Só tem um problema. Isso, na verdade, cai nesse lugar. Se eu tirar um ponto a menos, eu me suicido. Porque, na verdade, se eu estou naquele esquema que eu tenho que criar, eu nunca valorizo aquilo que eu sou, que é a dor que o ser humano tem. Aí, o que a gente está fazendo? Como está ficando insuportável, porque a pressão chegou a um nível de demência total, os caras estão entrando com a inteligência artificial. E aí vai ser muito engraçado, porque todas essas funções que não podem ter erro, um computador vai fazer. E todo o nosso valor que está associado à utilidade, de repente vai despencar no chão, porque basicamente os caras estão dizendo, o ser humano é falho, então vamos substituir por máquinas. E de repente você vai ter que se confrontar que você vai ter que ser sendo, porque você não vai ter mais utilidade. Ou seja, a gente está criando uma situação para se obrigar a curar, porque na verdade a doença chegou ao extremo. Como é que resolve essa coisa toda? Parando para observar cada situação. Então, é aquilo, eu tenho hoje um evento que me desestabiliza. Pare e respira. O que está acontecendo aqui? Por que eu estou desestabilizando? O que está acontecendo dentro de mim para me levar para esse estado estranho? E o que eu posso fazer para respeitar esse espaço e arrumar ferramentas que me fortaleçam para eu atravessar isso de uma maneira mais criativa? Volta àquela história, não tem atalho. Eu vou tomar um calmantezinho. Você vai tomar um calmantezinho e você vai enfrentar essa situação menor do que você poderia ser, porque você vai estar anestesiado. Ontem eu coloquei uns posts falando negócio das emoções. As emoções são professores. Se você não escuta, algo em você morre. Então é
aquilo, é como se, por exemplo, eu tenho que ir para um lugar onde eu sei que eu vou ter que, vamos supor, ter miopia. Eu vou a um lugar que eu preciso olhar lá adiante, um cinema. Aí eu tomo um calmante, é a mesma coisa do que eu ir sem óculos. Tudo bem. Eu não vou enxergar direito, vou fazer um esforço sobre-humano, mas de repente a oportunidade se perde. Se perde porque ao invés de eu perceber o que eu estou sentindo, perceber a minha necessidade e suprir de alguma maneira com uma ferramenta legal, eu simplesmente me dou o direito de esquecer, de não perceber, de não observar, de não validar. A gente faz isso o tempo todo e está pagando preço. É bizarro, porque agora vem, chega a ser engraçado. Você começa a falar em processo de crescimento e ninguém começa a entrar com mindfulness. Super chique isso. Mindfulness. A presença. Só que eles esquecem de dizer que volta aquela história. O mindfulness e a presença caem no lugar do senta búdico e se transforma no farol. Só que não vai acontecer. Realmente, você tem que estar no mindfulness, você tem que estar presente. Mas se você fizer isso sem mover o corpo, você não chega lá. O máximo que você vai acontecer é a mesma função do calmante. Você dá aquela acalmada, porque pô, você morre de tédio, dá um som do cão, tem a sensação que, ok, deu uma relaxada. Só que nada alterou. Só vai alterar quando você usar o seu corpo. Por quê? Porque você precisa dissolver as camadas de tensão. Você precisa reconectar com os sentimentos. Você precisa limpar o passado. Sem isso, você está se enganando. E esse engano está cobrando um preço muito, muito caro. Porque a vida é muito curta. De repente, aquilo, você chega lá na frente e diz, pô, o que eu fiz na minha vida? Fui uma peça numa engrenagem. Mas, sabe, o que eu realmente fui capaz de sentir, de viver, de descobrir a meu respeito? Eu sempre gosto da imagem assim, a gente tinha que pensar em viver da seguinte forma. Eu estou nessa família, eu estou nesse emprego. Agora, quem eu sou tem que independer disso tudo. Se você perde a memória, você não deixa de ser. Então, você não pode ter a tua família, o teu emprego, o teu sobrenome, desse montante de rótulos que deram para você, na verdade, não é determinante do que você é. Porque se você perde a memória, você continua sendo. E, de repente, é muito engraçado que vai cair na história da gente só usa uma parcela mínima do cérebro. Porque você vai se reinventar. Você vai ser uma outra pessoa. E aí fica claro, o ser humano tem uma multiplicidade interna incrível. É absolutamente incrível. E a gente não explora isso. E essa sensação de saciedade que a gente busca, ela nunca vai acontecer fora. Ela sempre vai acontecer dentro, que é onde você é capaz de sentir. Se você não faz essa reconexão, você não para de correr atrás do próprio rabo, numa sensação de nunca tá bom o suficiente, nunca tá bom o suficiente, eu tenho que ter mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que correr mais, eu tenho que isso. Só que a vida está passando na outra direção. A vida não está interessada nas coisas que você tem, até porque quando você morre, você não leva nada disso. E a autossabotagem é exatamente o mecanismo que mantém a gente nesse lugar. Você justifica, você interpreta, você julga, você critica, você negocia, porque você tem medo. Ah, eu não quero sentir a dor. A vida é isso. É sentir a dor, sentir outras coisas. Fala, Ana, tô vendo você balançar aí com a cabeça. Esse é o famoso, eu tenho uma explicação para cada problema, gente, não tem. E se for botar o top 3, está no top 1 da lista. Você agora que está ouvindo, pensa no problema que você tem. Me explica aqui nos comentários. Você vai ter uma explicação para cada problema da sua vida. E você está com essa explicação há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Tem gente que está há 40 anos com a mesma explicação para o problema. Gente, explicar o problema não resolve.
Encarar o medo e a dor resolve. Uma coisa comum, gente, todo mundo já passou por isso. Quando você está no início de um relacionamento e tal, que aí, primeiro tudo são flores, aí daqui a pouco vai vir aquele primeiro atrito. Aí aquele primeiro atrito é assim, o fulano, a fulana, sei lá, foi no bar sair com as amigas e nem lembrou de te avisar. Ela só foi no bar sair com as amigas, foi no shopping, sei lá, não importa. E aí a pessoa vai ter, mas como você não me avisou? Isso é um desrespeito, não sei o quê. Isso é auto... Aqui começou a autossabotagem. Porque ao invés de você falar, nossa, eu te amo tanto que eu tô com tanto medo de te perder, eu nunca senti isso antes. Isso que aconteceu me gerou um monte de coisa que eu tô sentindo agora. Isso é abrir o coração. E é nesse lugar, gente, quando a gente abre o coração nesse lugar, é onde a mágica acontece. E, gente, a gente quer a mágica, a gente quer o amor fluindo, a gente não quer a briga. Eventualmente, existem conflitos na vida, é óbvio, muitas vezes você tem que confrontar até para aprender a colocar o seu limite. Só que brigar numa atitude de autossabotagem porque você está com medo de sentir o que você já sentiu lá atrás, só vai te manter ladeira abaixo. Porque, né, não tem platô, né? Você não fica sempre no mesmo lugar. Ou você está subindo ou você está descendo. Presta atenção na sua vida agora. Você está subindo ou você está descendo? Para onde você quer? Ah, eu estou acomodado no mesmo lugar. Não tá. Não tá, porque se você cria uma vida de autossabotagem e miséria e falta de amor, e eu me calo para não ter trabalho, enfim, você tá caindo. Que daí vão começar a aparecer as doenças físicas e emocionais. Né? Tá tudo interligado. A separação é só a nível didático. Vão começar a aparecer as doenças, as tristezas. Outro dia eu vi uma pessoa falando na internet e tal, que ela estava com a vida ganha, estava riquíssima, linda, com um corpo maravilhoso, com um marido maravilhoso, com tudo maravilhoso, tudo incrível, com a casa dos sonhos, com tudo, 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 passando férias nas Maldivas. E ela falou, eu estava ali, eu só pensava em morrer. Porque não está fora. Agora, na hora que bate o medo, que bate a dor, a gente tem que aprender. Eu não gosto da palavra encarar, mas vamos usar, enfim, tem que aprender a encarar o medo e a dor, a passar por isso, a deixar sentir as emoções para poder sair do outro lado. E como faz isso, a Dani acabou de falar, tem que usar o corpo, porque as emoções, elas não ficam guardadas só na nossa memória. Elas ficam guardadas na nossa musculatura também. O tal do, ai, que raiva! Aqui, ó, tá vendo? E o nosso corpo está inteiro, assim. Quem abre isso aqui e de repente não dá uma instalada? Aí você vai falar, não tenho, né? Tenho raiva de ninguém. E se encarar, vamos se substituir por se render, Ana. É aquilo, se permitir sentir. Pois é. É isso. Volta aquela história, a capacidade está no real. E é muito engraçado, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu estou numa tristeza, eu estou numa tristeza, eu estou numa tristeza. Aí você chega e vai dar um abraço, ela diz, não me abraça não que eu vou chorar. A ideia do abraço é justamente isso, é o acolhimento da tristeza para a energia poder fluir. Aí você chora, respiração aprofunda, abre espaço interno e as coisas mudam. Mas aí a pessoa diz, não, eu não quero me sentir assim, eu não quero ser frágil. Eu posso ficar miserável na tristeza, mas eu não posso ser frágil. Eu não posso ser... Você olha de gente, aí pergunta, como é que resolve? Amiga, ninguém pode resolver isso por você. A primeira verdade inquestionável é o seguinte, ou você decide se curar, ou não há nada que possa ajudar. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, gente, peraí, eu tentei desse jeito, não deu certo. Deixa eu tentar de outro. Como é que é o tentar o outro? É eu começar a ser verdadeira. É aquilo, eu estou sentindo isso neste momento. Pode fazer sentido, pode não fazer sentido, mas é o que eu estou sentindo. Como eu vou lidar com isso é outra história. Mas primeiro
eu tenho que validar. Então, aquilo, alguém me telefona e pede para eu fazer uma coisa. Gente, só esse pedido já desencadeia todo um processo interno. Pior ainda quando a tua primeira reação é dizer não, mas aí vem a mente e diz não, mas você pode contar com ela num determinado momento, você não pode trair o que ela vai pensar e que não sei o que, aí você diz sim. Aí são dois processos. Um próprio telefonema. E o segundo é o teu processo sabendo que você se traiu e tendo que negociar aqui aonde você vai tirar energia para fazer o que a pessoa pediu. E as pessoas vão assim, elas vão se machucando diariamente. É bizarro. É bizarro. Ontem eu estava vendo, eu nem sei se eu devia falar nisso, mas umas pessoas transgêneras, isso e aquilo, e elas colocando hoje a mágoa que elas têm da falta de informação que os médicos deram para convencê-las a fazer o processo e todo o dissabor que está sendo lidar com essas transformações físicas que aconteceram. Porque Hormonais, ninguém né? diz. Hã? Hormonais, né? Não só hormonais, mas pessoas que fizeram cirurgia de sexo, de mudança de sexo. Uhum. Que especificamente no caso do homem que vira mulher, tem um pós que não termina. Eu nem sabia disso, estou sabendo porque as pessoas estão começando a falar, não tinha ideia da dor que é. Eu não tinha ideia do tipo de problemas crônicos que ia causar. E ela se colocando numa mágoa e de repente vem aquela coisa de, gente, a gente chega a um ponto porque o ser humano abriu mão da sua responsabilidade. Abriu mão a ponto de chegar e ir ao médico e não questionar. Porque tudo bem, médicos, assim, eu não tenho hoje simpatia pela grande maioria dos médicos, mas eu sei que o meu papel é questionar até o final. Porque, na verdade, a decisão é minha. Mas a gente está fazendo isso em todos os lugares. A gente fica esperando que as pessoas resolvam. Só que pagando um preço que, às vezes, aquilo como essas pessoas que hoje não têm o que fazer, vão ter que conviver para o resto da vida com as consequências de uma má escolha. E ainda, assim, acrescentando que neste momento, quando já é uma situação real que não dá para mudar, o apoio não vem. Porque quem sente a dor é a própria pessoa. E é isso que a gente está fazendo. A gente se permite não questionar, não se colocar, acreditar em qualquer narrativa que aparece, sem se dar conta que a consequência é individual. Você sente isso. Você carrega esse peso. Ninguém mais. A dor é interna. Como é que você cura isso? Parando para se perguntar como que eu me deixei chegar nesse lugar. Como eu me auto-sabotei a esse ponto. E aquilo, não, muitas pessoas conspiraram para esse lugar pela inconsciência generalizada. Mas o peso é teu, porque você deixou isso acontecer. No início, você precisou deixar acontecer porque você era uma criança e precisava sobreviver. Isso é uma parte do processo. Mas hoje você é um adulto. E se você se permitiu continuar se comportando como uma criança, essa conta é só sua. Então não adianta vir com papo, mas a minha infância. Não. A sua infância já passou. A tua escolha de continuar agarrada na infância é tua. E é doido porque tem mil maneiras de colocar discursos mais agradáveis para manter like e manter gente assistindo. Mas a nossa ideia não é essa. Daquilo, chegar para alguém e dizer, olha, você está na miséria por sua livre e espontânea escolha, não é uma coisa boa de se falar ou de se ouvir. Mas, no fundo, é isso. Quando
mais rápido você entende isso, mais rápido você acorda e sai dessa autossabotagem que não está levando ninguém a lugar nenhum. Você não pode ser feliz se você parte do princípio que você tem que se sujeitar a qualquer tipo de insanidade. No momento em que você se sujeita, você adoece. E não é brigando com todo mundo, gente. É muito engraçado, porque isso é outra história que se venderam, né? A pessoa que começa a se tratar com carinho passa a ser egoísta, passa a ser indiferente, passa a ser agressiva, passa a ser violenta. Isso é mentira. É mentira. A pessoa que para, acorda e diz, eu vou ser feliz, essa pessoa, neste momento, resgatou o respeito pelos outros, a empatia, a fraternidade, porque ela dá conta do que aconteceu com ela. Ela percebe que aconteceu com outros. E aí vem, inclusive, aquela vontade de... É muito engraçado que você olha e diz assim, se eu posso, qualquer pessoa pode. E eu quero que todas as pessoas ao meu redor possam, porque assim a gente cria uma sociedade feliz. Então, a narrativa é para te impedir de sair desse lugar de sonambulismo e realmente começar a fazer diferença. Não tem essa. Se você se ama, o amor cuida. Se você está vibrando em amor, você vai transbordar isso o tempo todo. A pessoa que realmente está nutrida, ela não vai bater. Que, aliás, é um outro troço comum, que eu me lembrei ontem pensando nesse negócio todo. Uma das primeiras consultas que eu tive de astrologia foi com um terapeuta muito legal e tal, e ele falou, Dani, teus relacionamentos são assim, ou você está apanhando ou você está batendo. E era exatamente isso. Porque aquilo, como eu não sabia me amar, era sempre jogo de poder. Então, quando o cara, né, de repente gostava mais de mim, eu podia bater. E quando eu gostava mais do cara, ele podia bater. E eu ficava naquele lugar infeliz. E aquilo, quando eu comecei a me amar, aí você olha e você diz, gente, eu não quero nem apanhar nem bater. Isso é inaceitável. Não é o tipo de relacionamento que eu gostaria, que eu preciso, que realmente me parece criativo. Aí, parênteses, bater aqui é só jogo de poder, tá, gente? Não é violência física. Né? Figurativo. Graças a Deus eu nunca tive que passar por isso. Mas, enfim, foi através do processo de me tratar com respeito que as minhas relações começaram a florescer. Que para mim é óbvio. Eu vou tratar como eu quero ser tratada. Eu vou ter que amar primeiro para poder ser amada. Isso é uma coisa de risco, porque é aquilo. Eu tive que olhar para as minhas dores, que não eram poucas. Inclusive, como a minha infância não foi uma infância violenta na forma como a gente imagina, não foi uma coisa de problemas realmente pancada, muita coisa das feridas vinha escondido pela sensação de normalidade. Porque, assim, às vezes, a miséria enorme, ela é mais fácil de enxergar. Quando você tem uma coisa mais aceita pela sociedade, aí vem aquela coisa, gente, mas como eu fiquei magoada com isso? Meus pais nunca me bateram. Mas a gente não precisa só apanhar para se sentir estranho. Às vezes, um olhar atravessado já é o suficiente para te magoar. Só que aquilo, você não vai falar para as pessoas, que no mundo moderno é assim, se um olhar magoa, então as pessoas não podem se olhar. Não, gente. Na verdade, se um olhar magoa, você tem que parar e perguntar o que aconteceu aqui dentro. É apenas um olhar. Mas isso acordou uma dor em mim. E se eu curar essa dor, ao invés de eu ter que desviar os meus olhos, eu vou conseguir olhar olho no olho. E aí a intimidade começa a acontecer. Enfim, autossabotagem é basicamente a prova cabal de que você precisa parar e se conhecer. De outra forma, você não consegue sair dela. Agora eu tô imaginando a pessoa que fez essa pergunta assim, ai meu Deus, eu só queria uma resposta simples. Como que sai da autossabotagem? Gente, não existem respostas simples, soluções simples para problemas complexos. O ser humano é uma das coisas mais complexas que tem no universo inteiro. Então, qualquer pergunta vai ter
para realmente fazer a transformação, tá? Para tomar água com açúcar e tudo bem, vai lá, vai para outro lugar, que seu lugar não é aqui. Mas para fazer uma transformação, a solução é complexa, porque o ser humano é complexo. E não tem outra coisa, não dá para você botar a culpa na infância para sempre. Até dá, se você quiser permanecer onde está. Se você não quiser, tá fluindo no amor. De resto, é trabalho duro. E é trabalho com o corpo, que é duro até você aprender a se entregar. Depois ele fica mais fácil, tá? Porque a gente tem uma tendência a não querer o novo. A gente, lá no livro O Poder do Hábito, Poder do Hábito ou Poder do Agora, não lembro. Enfim, um dos dois. Ele fala assim, como é mais fácil o ser humano trocar de religião do que trocar um hábito de fumar um cigarro, por exemplo. Há quanto tempo, todo verão, você fala que vai ser fitness? E não faz. Por quê? Porque você não tem a capacidade de fazer? Claro que tem. Mas como está entulhado lá atrás de um monte de coisa, fica difícil tomar ação. Então, é lembrar que é um trabalho que é para a vida toda. Você tem que tirar tempo para fazer, dinheiro, lágrimas e suor, para poder se conhecer como humana e se amar. Porque na hora que você começa a se conhecer, você começa a se amar. Não existe ninguém que entrou nesse caminho. Eu encontrei só o inferno. Não, você vai passar pelo inferno porque a dor está aí para ser curada. Só que você vai passar e chegar no lugar da conexão com o coração, que é no final que todo mundo quer, gente. É no final o que todo mundo quer. Mas se você ficar colocando a culpa lá na infância, não vai funcionar. Não vai funcionar. E daí o negócio do corpo é o seguinte, cara, o que isso tem a ver com trabalhar o corpo? É o seguinte, vamos pensar num caso mais extremo assim. Você apanhava quando era criança, você se sentia muito humilhado quando isso acontecia com você. Cada vez que você... E você não podia nem demonstrar, porque se você demonstrasse, você apanhava mais. Enfim, então, cada vez que você tem que reprimir uma emoção, você faz contração da musculatura. Se você apanhava na bunda, você contraía essa musculatura toda do quadril. E você passa anos fazendo essa contratura. E até hoje, se alguém chegar perto de você, você vai fazer essa contração. O trabalho com o corpo que a gente faz no grupo de meditações ativas, que a gente faz com respiração, é isso. Você vai aprofundar a respiração. E quando você aprofunda a respiração, você dá a oportunidade dessa musculatura soltar. Quando essa musculatura solta, de repente vai vir uma memória. Você vai dar oportunidade de deixar isso embora. Ou chorando, ou fazendo o exercício de bater travesseiro, ou expressando com movimentos do corpo. E quando você perceber, e às vezes vai bem gradualmente, às vezes tem um clique assim, você vai sentir seu quadril, soltou um negócio aqui, eu tô sentindo um negócio diferente. Um negócio que eu nunca tinha sentido. Aí, de repente, alguém vai chegar perto de você, pode até ter seu companheiro, né? Enfim, ao invés de contrair, você vai conseguir ficar relaxado e aí você vai ter um prazer que nunca teve. Esse é o princípio básico da soltura. É óbvio, gente, não dá para falar e explicar isso em 5, 10 minutos, né? Porque a gente fala, é um trabalho para a vida. Quem quiser aprofundar mais, vem para o grupo de meditação. A gente tem um grupo de meditação todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, pelo Zoom. Quem quiser participar, manda mensagem para mim ou para a Dani, que eu vou te mandar o convite para entrar no grupo do WhatsApp, para você sentir como é isso. E é muito comum, de repente, as pessoas falam, eu tô engolindo sapo há 10 anos lá com o meu chefe, que é um sei lá o quê. Aí, de repente, ela chega no grupo e fala no grupo lá de meditação e fala, olha só, meu chefe falou isso, eu falei assim, não vou não.
E aí tudo se resolveu. É assim, gente. Mas aí você tem que experimentar, não é, Dani? Vou falar em experimentar, a Ana estava falando, eu me lembrei, existem massagens de tecido profundo. Inclusive, teve uma época que o Rolfing ficou muito famoso, que eram 10 sessões. Que você tinha que comprar um pacote, você não podia fazer uma aí, só para experimentar. E todas as pessoas que passaram por esse trabalho, só de massagem, não estou falando de acrescentar respiração, não, só massagem, só que a massagem profunda, tiveram imensas liberações emocionais e a pessoa diz, mas como? Porque está na musculatura, gente. É aquilo que o crânio sacral trabalha às vezes por dentro da boca. Você não tem noção da quantidade de sentimentos que se libera quando você começa a soltar a mandíbula. Enfim, então aquilo, a meditação ativa, ela cria um movimento de filtragem constante. E aquilo, cada vez que você medita, você assume a responsabilidade da sua vida. Você começa a se relacionar com você começa a se perceber. A gente, por exemplo, é muito comum, quando, eu acho que tem muitas dinâmicas que envolvem dança. Quando você começa a meditar, você tem aquela dancinha padrão, e é isso. Depois de 6 meses, você de repente começa a se mover e você diz, gente, eu nem lembrava que eu podia me mover desse jeito. Eu não conseguia chegar lá, porque minha musculatura não ia. E não tem a ver com exercício, tem a ver com entrega, tem a ver com conexão energética, emocional e física. Qualquer ferramenta no processo de autoconhecimento, tipo constelação familiar, astrologia, massagem, todas essas coisas são coisas que você deve começar a buscar porque ajudam no processo de compreensão. E quanto mais você compreende o processo, mais você entende que não dá para abrir mão, tem que meditar todo dia. Então, são ferramentas que podem ajudar nesse sentido, a acalmar a mente, porque a mente é a sabotadora. É essa narrativa, essa multidão que tem dentro da cabeça da gente que leva ao erro. Quando você começa a perceber como você funciona, fica mais fácil. Quando o gatilho acontece, você dá conta. Eu estou entrando num lugar que nunca me fez feliz, então eu não vou para lá. Eu não vou permitir mais isso. Eu estou aqui agora. Deixa eu voltar para o presente. Uma coisa de cada vez. Sofrer por antecipação? Jamais. Eu não vou fazer isso de novo comigo. Porque nunca ajudou, nunca resolveu, nunca contribuiu. Gente, isso é burrice pura. No momento em que a mente entende isso a nível racional, fica mais fácil. Eu vou repetir um troço que nunca contribuiu para a minha saúde? Não, eu não vou fazer mais isso. E ponto. E aí aquilo, você vai começar saindo da obrigação, do esforço, aquela coisa, ai, não estou acreditando que vou meditar hoje. Para um espaço de gente, quando que eu vou meditar hoje? Estou cheia de pilha, estou cheia de coisa para pôr para fora, quero me sentir, pô, que legal. Porque realmente você começa a dar conta que quando você se relaciona bem com você, um universo de possibilidades se abre. Volta da história de perder a memória. Quando você dá conta que você pode ser 1 milhão de coisas, você nunca fica triste, monótona, chateada, com tédio. Você sempre sabe, uma coisa nova vai acontecer. Eu nem sabia que eu era capaz de sentir isso. Puxa, essa parte do meu corpo, gente, olha só, tá vivo. Você começa a olhar e dizer, gente, que prazer eu estar comigo. E se eu estou prazerosa comigo, naturalmente, o que eu vou oferecer ao mundo tem uma qualidade muito superior. Enfim, eu acho que deu, né, Ana? Acho que deu. É isso aí. Galera, quem não está inscrito ainda no canal do YouTube, inscreva-se. Às vezes você assistem e não se inscrevem, enfim, fica bronca. Inscrevam-se. Mas, ó, tem live toda terça e quinta no Instagram. Depois as lives ficam salvas lá no canal do YouTube. Mandem suas perguntas, contem suas histórias, enfim, que a gente traz aqui para comentar sem revelar identidade, né? Isso fica preservado, fiquem tranquilos. E é sempre bom a gente ouvir, porque às vezes a gente já passou por um caminho tão longo de meditação, de autoconhecimento,
que fica um pouco perdido, como é que foi lá no início e tal, e as dúvidas que vocês têm, as histórias, as dificuldades, isso contribui muito para a gente poder compartilhar e criar coisas melhores aqui do que ficar na autossabotagem. Ó, e nesse domingo, que é o domingo da meditação gratuita, a meditação é uma delícia de fazer. Vai ser realmente a meditação do chakra do coração. Gente, é maravilhosa. Venham, é feita pelo Zoom. Quem quiser participar, manda mensagem para mim que eu mando o convite, você vai ter os detalhes e tal. É muito legal, gente. Vem experimentar. Assim, o teu corpo é o teu melhor amigo, definitivamente. É a melhor ferramenta que você tem para estar nesse lugar de alegria, de paz, de contentamento, de amor. É isso. É isso, vamos adiante. Terça-feira Ok. tá... E domingo vamos meditar todo mundo junto. Exato. Beijo e até a próxima. Beijo, Rose mandou aqui pra gente. Beijo. Tchau. Tchau.